oldest cave art identified in North America. Nas profundezas ocultas e enigmáticas de cavernas ao redor do mundo, revelações surpreendentes estão desvendando capítulos inexplorados da história humana e da biodiversidade terrestre, fascinando tanto os amantes da ciência quanto aqueles apaixonados por mistérios. Um conjunto de pesquisadores renomados, armados com conhecimento e tecnologia de ponta, estão trazendo à tona descobertas que desafiam nossas concepções sobre a vida na Terra e a evolução das culturas humanas. Cada descoberta em cavernas escondidas revela aspectos inusitados e extraordinários da existência, sugerindo que o nosso planeta abriga segredos mais profundos e complexos do que jamais imaginamos. Nesta jornada exploratória pelo desconhecido, vamos navegar pelas descobertas feitas em cavernas subterrâneas, desvendando os detalhes fascinantes de ecossistemas isolados, práticas rituais ancestrais e formas de vida únicas. Vamos analisar os métodos científicos empregados para explorar e entender esses mistérios e as implicações dessas descobertas para nossa compreensão da vida e da cultura humana. À medida que adentramos os segredos guardados por essas cavernas, somos confrontados com a imensidão dos mistérios do nosso mundo, que aguardam pacientemente para serem revelados, e com a incessante busca humana por conhecimento e compreensão. A exploração desses espaços ocultos nos desafia a expandir nossos horizontes científicos e a repensar nossas concepções sobre a diversidade da vida e a riqueza das culturas humanas. Então, prepare-se para uma viagem intrigante pelos mistérios subterrâneos do nosso planeta e descubra os segredos milenares que estão redefinindo nosso entendimento do mundo. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim, Conhecimentos do Mundo. Eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. Ecossistemas subterrâneos e biodiversidade. O mundo oculto de Movile Cave. Movile Cave, situada na Romênia, é um fenômeno natural que exemplifica de forma extraordinária a capacidade da vida de se adaptar e evoluir em condições extremas e isoladas. Esta caverna, descoberta em 1986, permaneceu selada do resto do mundo por aproximadamente 5,5 milhões de anos, criando um ambiente com uma atmosfera tóxica e desenvolvendo uma fauna completamente única e diversificada. Dentro deste ambiente hostil e inexplorado, foram identificadas 48 espécies distintas de criaturas, incluindo aranhas, escorpiões e centopeias, das quais 33 são endêmicas, ou seja, só podem ser encontradas neste local específico. Este ecossistema singular depende da quimiossíntese, um processo biológico raro em que organismos convertem gases tóxicos em alimento, estabelecendo assim a base da cadeia alimentar neste ambiente subterrâneo isolado. A existência de um ecossistema tão único e isolado em Movile Cave desafia as nossas compreensões prévias sobre a vida na Terra, demonstrando a resiliência e adaptabilidade dos organismos vivos em condições extremas e adversas. A vida prosperando em um ambiente tão inóspito e isolado expande nossas concepções sobre a existência de vida, não apenas na Terra, mas também em outros planetas que possuem condições semelhantes, mas consideradas inabitáveis. A descoberta de Movile Cave abre um leque de possibilidades para a pesquisa científica, permitindo o estudo de formas de vida que evoluíram de maneira independente, o que pode oferecer insights valiosos sobre a evolução da vida na Terra e possivelmente em outros planetas. Além disso, a existência de um ecossistema tão singular provoca reflexões profundas sobre a diversidade da vida e a capacidade de adaptação dos organismos vivos, levantando questões filosóficas sobre a natureza da vida
e a existência de vida extraterrestre. Movile Cave é um tesouro biológico e científico, um mundo oculto que continua a revelar os segredos da vida em condições extremas. Cada espécie descoberta nesta caverna é um testemunho da incrível diversidade e adaptabilidade da vida, oferecendo novas perspectivas e entendimentos sobre o mundo natural e o universo. A exploração contínua deste ambiente único promete trazer mais descobertas fascinantes e conhecimentos valiosos sobre a complexidade e resiliência da vida. Caracóis translúcidos da Croácia. Nas profundezas do sistema de cavernas Lukina Jama Trojama, localizado na Croácia, cientistas se depararam com uma espécie nunca antes vista de caracol translúcido, habitando a escuridão a 975 metros abaixo da superfície terrestre. Esta criatura extraordinária, com sua concha luminosa em forma de cúpula, desafia as concepções convencionais sobre caracóis e revela a existência de uma biodiversidade desconhecida e fascinante no seio da Terra. A descoberta desta espécie de caracol translúcido expande significativamente nosso entendimento da diversidade de vida na Terra, demonstrando como a vida pode adaptar-se e florescer em ambientes extremos e inóspitos. Esta criatura única sugere a existência de inúmeras outras formas de vida ainda não descobertas, habitando os recantos mais remotos e inexplorados do nosso planeta, cada uma com suas adaptações e modos de vida singulares. A existência de tais organismos em ambientes tão extremos abre novas portas para a pesquisa biológica, proporcionando oportunidades para estudar adaptações evolutivas, ecologia extremófila e a resiliência da vida em condições adversas. Cada nova espécie descoberta nestes ambientes extremos é um tesouro biológico, oferecendo insights valiosos sobre os limites da vida e sobre as maravilhas inexploradas da biodiversidade terrestre. Os caracóis translúcidos da Croácia são um lembrete da incrível diversidade e adaptabilidade da vida na Terra, um símbolo das maravilhas não descobertas que aguardam nas profundezas do nosso mundo. Eles representam a promessa de novas descobertas e conhecimentos, incentivando-nos a explorar os mistérios da vida e a buscar compreender as inúmeras formas e manifestações da existência biológica na vasta e maravilhosa natureza. Práticas e crenças antigas. Mistérios canibais da Cave of the Cannibals. Localizada na Bélgica, a Cave of the Cannibals é um sítio arqueológico que trouxe à luz evidências perturbadoras de práticas canibais entre os neandertais. Os ossos humanos encontrados neste local apresentam marcas distintas de cortes e quebras, indicando um consumo intencional de carne humana. Este local, cujas evidências datam de 40 a 45 mil anos atrás, suscita questões profundas sobre as motivações subjacentes a tais práticas. Os estudiosos são confrontados com o enigma de se tais atos eram rituais sagrados, estratégias de sobrevivência em tempos de escassez ou manifestações de comportamentos mais complexos e simbólicos. A descoberta de evidências de canibalismo entre os neandertais provoca reflexões profundas sobre a natureza de suas sociedades, crenças e valores. Pode-se inferir que tais práticas não eram meramente atos de sobrevivência, mas possuíam um significado cultural e ritualístico profundo, possivelmente relacionado a concepções de morte, vida após a morte e o sagrado. A análise desses vestígios sugere que os neandertais, frequentemente percebidos como brutos primitivos, possuíam uma complexidade cultural e espiritual que ainda estamos começando a compreender. O estudo desses vestígios canibais abre novas perspectivas antropológicas sobre os neandertais, permitindo uma reavaliação de suas capacidades cognitivas, comportamentais e culturais. A possibilidade de que tais práticas canibais fossem rituais simbólicos sugere uma capacidade de abstração e de atribuição de significados que se acreditava ser exclusiva dos Homo sapiens. Essa descoberta desafia as concepções tradicionais sobre os neandertais e expande nosso entendimento sobre a diversidade de comportamentos e crenças das espécies humanas do passado. A Cave of the Cannibals é um portal para um passado sombrio e misterioso, onde os limites entre a vida e a morte, o sagrado e o profano, eram permeados por práticas que hoje nos parecem incompreensíveis e perturbadoras.
Cada fragmento ósseo encontrado nesse local é um testemunho silencioso de vidas e histórias esquecidas, convidando-nos a refletir sobre a essência da humanidade e os mistérios insondáveis da existência. A arte primitiva e o simbolismo dos pássaros. Em uma caverna na Alemanha, foi descoberta uma escultura minuciosa de um pássaro, esculpida a partir das presas de um mamute, com uma antiguidade de mais de 30 mil anos. Esta peça não é apenas um testemunho da habilidade artística de nossos antepassados, mas também serve como um portal para o mundo místico do xamanismo, onde pássaros, e em particular aves aquáticas, eram imbuídos de significados espirituais profundos e considerados símbolos de transcendência e comunicação entre mundos. A descoberta desta escultura antiga lança luz sobre a importância do simbolismo animal e da arte na vida e na espiritualidade dos humanos primitivos. A habilidade de criar representações tão detalhadas e significativas de animais indica um nível de cognição, reflexão e espiritualidade avançado entre nossos antepassados. Eles viam os animais não apenas como seres físicos, mas como portadores de mensagens e ensinamentos espirituais, como guias e protetores no mundo espiritual. Esta obra de arte primitiva nos faz refletir sobre a relação intrínseca entre arte, simbolismo e espiritualidade na evolução humana. A criação de imagens simbólicas é uma expressão da necessidade humana de conectar-se com o sagrado, de encontrar significado e propósito no universo. A arte torna-se um meio de explorar e expressar o mundo interior, de comunicar ideias e emoções, de conectar-se com o divino e com o mistério da existência. A escultura do pássaro é um elo com nossos ancestrais, uma janela para suas vidas, crenças e aspirações. Ela revela a riqueza e a profundidade da mente e do espírito humano, a busca pela beleza, pela verdade e pelo sagrado. Cada traço esculpido é um sussurro dos tempos antigos, um convite para explorar os mistérios do coração humano e do cosmos, para redescobrir a magia e o encanto do mundo natural e espiritual. Artefatos e relíquias humanas. Artefatos de crânio. A Caverna dos Copos. Em 2011, uma descoberta arqueológica extraordinária foi feita em uma caverna isolada, onde copos meticulosamente esculpidos a partir de crânios humanos foram encontrados. Esses artefatos macabros, datados de mais de 14 mil anos, pertenciam a 2 adultos e uma criança. Intrigantemente, não há sinais de morte violenta nos restos mortais, levando à hipótese de que esses indivíduos podem ter morrido de causas naturais antes de seus crânios serem transformados em recipientes ritualísticos. A transformação de crânios humanos em copos sugere a existência de práticas rituais e crenças espirituais profundas e complexas entre as culturas antigas. Esses artefatos servem como uma janela para o passado, permitindo-nos explorar as tradições, rituais e o simbolismo associado ao crânio humano em diferentes culturas. Eles revelam a importância do crânio como um poderoso símbolo de vida, morte e transcendência, possivelmente utilizado em rituais sagrados para conectar-se com o divino ou com o além. A descoberta desses copos de crânio oferece insights valiosos sobre as crenças e valores das sociedades pré-históricas, desafiando nossa compreensão da espiritualidade e da expressão simbólica nas culturas antigas. A habilidade e o cuidado empregados na criação desses artefatos indicam um profundo respeito e reverência pelos mortos, bem como um entendimento sofisticado de técnicas artesanais e artísticas. Eles nos convidam a refletir sobre a diversidade de expressões culturais e espirituais da humanidade ao longo da história, revelando a riqueza e a complexidade das civilizações antigas. A Caverna dos Copos é um testemunho da criatividade e da espiritualidade humana, um local onde a arte, a religião e a morte convergem de maneiras surpreendentes e misteriosas. Cada artefato encontrado nesse local é um elo com nossos antepassados, uma lembrança tangível de pessoas que viveram, amaram, sofreram e buscaram o significado da existência em um mundo repleto de mistérios e maravilhas. O enigma dos mini-caixões de Edimburgo. Em 1836, em Arthur City, Edimburgo, uma descoberta misteriosa veio à luz. 17 pequenos caixões, cada um abrigando uma figura de madeira meticulosamente esculpida.
A origem, o propósito e o significado destes caixões e suas pequenas figuras permanecem envoltos em mistério, dando origem a uma variedade de teorias que vão desde superstições de marinheiros até rituais de assassinato. O mistério dos mini-caixões tem intrigado historiadores, arqueólogos e o público em geral, levando a diversas especulações e investigações. Algumas teorias sugerem que eles poderiam ser uma forma de proteção contra espíritos malignos, enquanto outras propõem que eles poderiam ser uma representação simbólica de indivíduos que perderam suas vidas no mar. Cada teoria oferece uma perspectiva diferente, mas nenhuma conseguiu até agora resolver completamente o enigma. Os enigmáticos caixões de Edimburgo oferecem um vislumbre fascinante das crenças, superstições e práticas de culturas passadas. Eles são um lembrete tangível da diversidade e riqueza das tradições humanas e da busca incessante do homem por significado e compreensão em um mundo repleto de incertezas e mistérios. Esses objetos misteriosos nos convidam a refletir sobre a natureza humana, sobre nossos medos, esperanças e o desejo de conectar-se com o desconhecido e o transcendental. O enigma dos mini-caixões de Edimburgo é um fragmento misterioso da história humana, um objeto de fascínio e especulação que continua a inspirar a imaginação e a curiosidade. Eles são um convite para explorar a mente humana, para desvendar os segredos e as histórias esquecidas de nossos antepassados e para entender melhor as complexas teias de crenças e rituais que moldaram as civilizações ao longo dos séculos. Sociedades secretas e mistérios ocultos. Sociedades secretas. O mistério das Hellfire Caves. As Hellfire Caves, localizadas em West Wickham, Inglaterra, são um complexo labiríntico subterrâneo, construído especificamente para o Hellfire Club, uma sociedade secreta do século XVIII conhecida por seus membros influentes e suas práticas misteriosas. Este local, com seus corredores sombrios e câmaras ocultas, é envolto em lendas e mistérios, sendo palco de inúmeros relatos de atividades paranormais, rituais ocultos e encontros secretos. O Hellfire Club era composto por indivíduos da elite da sociedade, incluindo políticos, artistas e intelectuais da época, que se reuniam nas cavernas para realizar atividades clandestinas e explorar práticas esotéricas e rituais místicos. A existência desta sociedade secreta revela um fascínio pelo ocultismo e pelo proibido entre as classes altas da sociedade inglesa do século XVIII. Uma das figuras mais proeminentes associadas ao Hellfire Club é Benjamin Franklin, um dos fundadores dos Estados Unidos e um polímata renomado. Sua presença frequente nas reuniões do clube levanta questões intrigantes sobre a extensão de suas crenças, interesses e envolvimento em práticas esotéricas e rituais secretos. A associação de Franklin com esta sociedade secreta e misteriosa oferece um vislumbre de uma faceta menos conhecida de sua vida e personalidade, desafiando a imagem convencional do estadista e cientista iluminado. O mistério que envolve as Hellfire Caves e o Hellfire Club nos convida a refletir sobre a atração humana pelo oculto, pelo misterioso e pelo proibido. A existência de uma sociedade secreta dedicada à exploração do esotérico e do paranormal revela um desejo de transcender as convenções sociais e morais da época, buscando conhecimento e experiências fora dos limites estabelecidos pela sociedade. Cada câmara oculta e passagem secreta das Hellfire Caves é um lembrete da busca incessante da humanidade pelo desconhecido e pelo inexplorado, um eco de nossos anseios mais profundos e de nossa natureza inquisitiva. A Bruxa de Catskills. Nas elevações das montanhas Catskill, em Nova York, foi descoberta uma figura de madeira peculiar e inquietante, marcada por 6 pregos enferrujados cravados em suas órbitas oculares e um nó apertado envolvendo seu pescoço. Esta figura, que parece estar intrinsecamente ligada a práticas de voodoo ou magia, é envolta em uma aura de mistério e sugere uma história sinistra e não revelada, cheia de intenções ocultas e energias desconhecidas. A presença desta figura misteriosa e sua possível conexão com práticas espirituais e mágicas levantam inúmeras questões sobre o desconhecido e o paranormal. Ela nos faz questionar como objetos podem ser portadores de energias e intenções
tornando-se veículos de maldições ou bênçãos, e como essas energias podem influenciar ou afetar aqueles que, porventura, cruzem seu caminho. A figura é um enigma que desafia nossa compreensão do mundo espiritual e do poder dos objetos imbuídos de intenções e desejos. A descoberta da bruxa de Catskills nos convida a explorar e refletir sobre o vasto e misterioso mundo do sobrenatural, sobre as crenças e práticas que têm permeado culturas e civilizações ao longo da história. Ela nos lembra da existência de realidades não vistas e de forças desconhecidas que podem coexistir conosco, influenciando nossas vidas de maneiras que mal compreendemos. Este objeto misterioso é um lembrete da infinita complexidade do universo e da presença constante do inexplicável em nosso meio. A bruxa de Catskills é um artefato de mistério e magia, um objeto que nos desafia a expandir nossos horizontes e a buscar compreensão sobre os aspectos mais obscuros e inexplorados da existência. Ela é um símbolo do eterno fascínio humano pelo desconhecido e pelo sobrenatural, e um convite para explorarmos nossas crenças, medos e curiosidades, na incessante busca por respostas no vasto e enigmático cosmos. Reflexões sobre vida e morte. A Caverna de Cristal de Belize. A caverna Actun Tunishil Mukinal, localizada nas profundezas de Belize e também conhecida como a Caverna do Sepulcro de Cristal, é um relicário de esqueletos humanos e artefatos cerimoniais da enigmática civilização maia. Entre as descobertas mais notáveis está o Crystal Maiden, o esqueleto cristalizado de um jovem de aproximadamente 17 anos, cujos ossos foram petrificados pelo cálcio ao longo dos séculos. Este local sagrado é um testemunho tangível da rica e complexa história e cultura maia, servindo como um portal para suas práticas de sacrifício humano, rituais religiosos e crenças espirituais. A caverna, com seus tesouros arqueológicos e seus segredos ocultos, oferece uma visão única e profunda da vida, da morte e do transcendental na antiga civilização maia, permitindo-nos explorar e compreender melhor seu mundo e sua visão de universo. A descoberta da Caverna de Cristal de Belize nos convida a refletir sobre a diversidade e a riqueza das tradições e crenças humanas. Os rituais e sacrifícios realizados pelos maias revelam uma busca por conexão com o divino, por entendimento e harmonia com as forças do universo. Cada relíquia encontrada na caverna é um fragmento da cultura maia, um elo com um passado distante onde o homem e os deuses caminhavam lado a lado. A Caverna de Cristal é um santuário de conhecimento e mistério, um lugar onde o passado e o presente se encontram, onde as vozes dos antigos maias ecoam nas sombras. Ela nos desafia a expandir nosso entendimento sobre as civilizações antigas, a respeitar e valorizar seu legado e a continuar nossa busca por compreensão e sabedoria na vasta e misteriosa história humana. Catacumbas de Paris, o labirinto de ossos. As Catacumbas de Paris, um labirinto subterrâneo e sombrio, é o último repouso de aproximadamente 6 milhões de almas, cujos restos foram transferidos para este local no século XVIII, devido à falta de espaço nos saturados cemitérios de Paris. Este intricado sistema de túneis e câmaras é um testemunho silencioso da história da cidade e de seus habitantes, e grande parte dele ainda permanece inexplorado, com urbanistas e exploradores continuando a descobrir novos segredos e histórias enterradas nas profundezas. Cada osso, cada crânio nas catacumbas conta uma história, é um fragmento da rica história de Paris e da humanidade. Este lugar, com sua atmosfera pesada e seus corredores silenciosos, é um monumento à memória coletiva de gerações passadas, um lembrete da transitoriedade da vida e da inevitabilidade da morte. As catacumbas são um espelho do passado, refletindo as vidas, os sonhos, as alegrias e as tristezas de milhões de indivíduos. As catacumbas nos convidam a refletir sobre a efemeridade da existência humana e sobre nosso lugar na história. Elas são um lembrete tangível da fragilidade da vida e da inexorabilidade do tempo, provocando questionamentos sobre o significado da vida, sobre o legado que deixamos para trás e sobre a interconexão entre vida e morte. Este labirinto de ossos é um santuário de contemplação e introspecção, onde os sussurros dos antigos
ecoam nas paredes de pedra, convidando-nos a buscar sabedoria e entendimento. As catacumbas de Paris são mais do que um depósito de restos mortais. São um labirinto de memórias e reflexões, um lugar onde o passado e o presente se entrelaçam, onde as histórias dos que vieram antes de nós são preservadas na escuridão eterna. Elas são um convite para explorar os mistérios da existência humana, para honrar a memória de nossos antepassados e para ponderar sobre a beleza e a tragédia da vida humana. O homem de Altamura e os Neandertais. O homem de Altamura, uma relíquia pré-histórica descoberta nas profundezas do sul da Itália, é um Neandertal extraordinariamente preservado que habitou nosso planeta há cerca de 190 mil anos. Seu crânio repousa em intrincadas formações de calcite e permanece um tesouro inexplorado, pois os cientistas hesitam em extraí-lo, temendo danificar os preciosos restos mortais. A condição única em que o homem de Altamura foi encontrado apresenta tanto desafios quanto oportunidades para os pesquisadores. A extração cuidadosa e a análise subsequente podem revelar insights inestimáveis sobre a anatomia, a dieta, o comportamento e a cultura dos Neandertais, lançando luz sobre aspectos desconhecidos de nossos parentes extintos. Cada detalhe preservado tem o potencial de enriquecer nosso entendimento sobre a evolução humana e a diversidade de espécies hominídeas. A descoberta do homem de Altamura provoca reflexões profundas sobre nossa ancestralidade e nossa conexão com outras espécies hominídeas. Ele serve como um lembrete tangível de nossa jornada evolutiva, das adaptações e transformações que moldaram nossa espécie ao longo de milênios. O estudo deste Neandertal oferece uma oportunidade única para explorar as raízes da humanidade, para entender como viviam, pensavam e interagiam nossos antigos parentes, e para ponderar sobre o que significa ser humano. O homem de Altamura é uma cápsula do tempo, um elo perdido que nos conecta com os mistérios do passado pré-histórico. Ele nos convida a explorar os segredos da evolução humana, a desvendar as histórias e os conhecimentos oferecidos em seus ossos milenares e a refletir sobre nossa origem, nosso destino e nosso lugar na vida. Ele é um testemunho silencioso da rica existência humana, aguardando pacientemente para revelar seus segredos aos curiosos e aos sonhadores. Evolução cultural e tecnológica. A antiga vinícola da Armênia. Em uma caverna escondida nas terras da Armênia, arqueólogos fizeram uma descoberta fascinante. Uma instalação de produção de vinho que data de mais de 6.000 anos, desafiando e reescrevendo o que se sabia sobre a história da vinificação. Esta vinícola antiga supera em antiguidade qualquer outro vestígio de vinho conhecido, inclusive aqueles encontrados nas tumbas das grandiosas pirâmides egípcias. Esta descoberta não apenas ilumina a longa história do vinho, mas também revela sua importância central nas sociedades antigas. O vinho, mais do que uma simples bebida, era um elemento vital nas culturas do passado, utilizado em rituais, cerimônias e como parte da dieta diária. A existência de uma vinícola tão antiga sugere que a arte da vinificação pode ter raízes mais profundas e antigas do que se imaginava, sendo uma tradição e um conhecimento transmitido através das gerações. A vinícola armênia é um testemunho da riqueza e diversidade das culturas antigas e de sua conexão com a terra e com os frutos que ela oferece. O vinho, com seu sabor, aroma e propriedades, era visto como um presente dos deuses, um símbolo de prosperidade e alegria. A produção de vinho era, portanto, uma atividade sagrada, um ato de comunhão com o divino e com a natureza. Cada gota de vinho produzida nessa vinícola milenar carrega consigo os sabores e os segredos de um tempo memorável, uma época em que o homem e a natureza coexistiam em harmonia. A descoberta da antiga vinícola da Armênia é uma jornada através do tempo, um convite para explorar e compreender as tradições e os modos de vida de nossos ancestrais. Ela nos lembra da importância de preservar e valorizar as tradições antigas e de reconhecer o vinho como um patrimônio cultural e histórico da humanidade, um elo que nos conecta com nossas raízes e com a sabedoria dos antigos. Vegetais assados de 170 mil anos. Na Border Cave, localizada na África do Sul,
Arqueólogos descobriram restos carbonizados de vegetais de raiz, datando de impressionantes 170 mil anos atrás. Esta descoberta revolucionária desafia as concepções prévias que tínhamos sobre a dieta de nossos ancestrais, que eram considerados predominantemente carnívoros, e revela uma dieta mais variada e balanceada do que se supunha. Os vegetais assados encontrados oferecem uma nova perspectiva sobre os hábitos alimentares e o modo de vida de nossos ancestrais pré-históricos. Eles sugerem que os hominídeos da época possuíam um conhecimento profundo das diversas fontes de alimento disponíveis em seu ambiente, demonstrando uma compreensão avançada de seu ecossistema e uma notável capacidade de adaptação e inovação alimentar. Esta descoberta indica que a dieta de nossos antepassados era mais sofisticada e diversificada, incluindo uma variedade de alimentos vegetais além da carne. A presença de vegetais assados na dieta de nossos ancestrais nos faz refletir sobre a evolução dos hábitos alimentares humanos e sobre a relação intrínseca entre alimentação, adaptação e sobrevivência. Esta descoberta sugere que a busca por uma alimentação diversificada e o conhecimento sobre diferentes fontes de nutrição foram cruciais para a sobrevivência e evolução humana, permitindo a adaptação a diferentes ambientes e condições. Os vegetais assados de 170 mil anos são um testemunho fascinante da inteligência e adaptabilidade de nossos ancestrais. Eles nos convidam a expandir nosso entendimento sobre a pré-história humana, a explorar as raízes de nossos hábitos alimentares e a apreciar a riqueza e diversidade da dieta humana. Esta descoberta é um lembrete da incrível jornada evolutiva que moldou nossa espécie e de como a alimentação e o conhecimento alimentar foram fundamentais nesse processo. O assassinato do machado de 100 anos. Joseph Henry Loveless, nascido em 1870, viveu uma vida marcada por tumultos e atividades criminosas que atingiram seu ápice com o brutal assassinato de sua esposa em 1916. Quase 63 anos depois, em 1979, seu torso foi descoberto em uma caverna remota em Idaho e, em um giro surpreendente, foi finalmente identificado em 2019 pelo projeto DNA Doe, trazendo à luz os detalhes sombrios de sua vida e seus crimes. A identificação pós-morte de Loveless é um testemunho do poder e da precisão das modernas técnicas forenses e de DNA. A capacidade de identificar restos humanos após um século demonstra o avanço extraordinário na resolução de crimes e na busca por justiça. Este caso exemplifica como a ciência moderna está desvendando os segredos de crimes históricos, permitindo que mistérios não resolvidos do passado sejam finalmente solucionados e que as histórias esquecidas sejam contadas. A história de Loveless e a subsequente identificação de seus restos nos fazem refletir sobre a natureza do crime e da justiça ao longo da história. Este caso ilustra a persistência da busca humana por verdade e resolução, mesmo frente aos crimes mais antigos e obscuros. Ele ressalta a importância da evolução das técnicas forenses na resolução de casos não resolvidos, proporcionando clareza e encerramento a mistérios há muito esquecidos. O caso de Joseph Henry Loveless, com seu desfecho revelador, é um lembrete da incessante busca da humanidade por verdade e justiça. Ele demonstra o impacto transformador da ciência forense na elucidação de crimes do passado e na revelação de verdades ocultas. Este caso é um marco na história criminal e forense, simbolizando a esperança de que nenhum crime, por mais antigo que seja, permaneça nas sombras da impunidade. A cidade subterrânea de Derinkuyu. Nas profundezas de Derinkuyu, na Turquia, os arqueólogos desvendaram os segredos de uma cidade subterrânea espetacular, um refúgio construído meticulosamente que tinha a capacidade de abrigar cerca de 20 mil indivíduos, junto com seus animais e provisões. Acredita-se que esta maravilha arquitetônica, com seus inúmeros níveis de túneis e câmaras interconectadas, remonta ao século VII a.C., servindo como um santuário seguro contra invasões e desastres. A complexidade e a extensão de Derinkuyu
são testemunhos do engenho e da visão das civilizações antigas, revelando um entendimento avançado de engenharia e construção. Cada nível da cidade era equipado com ventilação adequada, permitindo a sobrevivência prolongada abaixo da superfície. Além disso, a cidade foi projetada com portas de pedra maciça para proteger seus habitantes de ameaças externas, demonstrando uma consideração meticulosa pela segurança e defesa. Derinkuyu não é apenas uma maravilha arquitetônica, mas também um símbolo da adaptabilidade e resiliência humana. Esta cidade subterrânea ilustra como as sociedades antigas, enfrentando desafios iminentes, buscavam soluções inovadoras para garantir sua sobrevivência. A habilidade de criar um refúgio tão expansivo e bem equipado abaixo da terra destaca a capacidade humana de moldar o ambiente ao seu redor, superando obstáculos com criatividade e determinação. A descoberta de Derinkuyu nos convida a refletir sobre as lições que podemos aprender com as civilizações do passado. Em um mundo onde a inovação e a adaptabilidade são mais cruciais do que nunca, os insights derivados de Derinkuyu podem inspirar soluções contemporâneas para os desafios modernos, reforçando a importância de explorar e compreender nosso rico patrimônio histórico e arqueológico, desvendando os segredos do subterrâneo e expandindo o conhecimento humano. Cada caverna escondida nas profundezas da Terra tem o potencial de revelar segredos inexplorados da história humana e da diversidade da vida. As descobertas feitas nestes espaços subterrâneos, desde ecossistemas isolados e únicos até práticas rituais de civilizações antigas, têm o poder de expandir e enriquecer nosso entendimento sobre a complexidade e a diversidade da vida e das culturas humanas primitivas. Este vídeo não se limitou a recapitular as descobertas feitas em cavernas ao redor do mundo, mas buscou ir além, aprofundando e expandindo cada revelação. O objetivo foi proporcionar uma compreensão mais rica, detalhada e reflexiva dos mistérios e maravilhas ocultos no nosso mundo subterrâneo, permitindo uma apreciação mais profunda da incrível tapeçaria da existência que se entrelaça abaixo da superfície da Terra. As descobertas em cavernas são como janelas para o passado, oferecendo insights valiosos sobre nossos antepassados e sobre formas de vida desconhecidas. Elas nos permitem conectar com culturas e seres que, de outra forma, permaneceriam um mistério e nos desafiam a refletir sobre as inúmeras possibilidades e variações da vida e da expressão cultural ao longo da história da Terra. Ao explorar e entender os segredos revelados pelas cavernas, não apenas ampliamos nosso conhecimento sobre o mundo, mas também sobre nós mesmos. Cada descoberta é um passo adiante na incessante busca humana por conhecimento e compreensão, um convite para continuar explorando, aprendendo e maravilhando-se com as infinitas maravilhas e mistérios do universo em que vivemos. Ao concluirmos esta jornada pelas cavernas do mundo, somos lembrados da importância de preservar e estudar estes tesouros naturais e históricos, e de continuar a busca por conhecimento e entendimento, para que possamos um dia desvendar todos os segredos que o nosso maravilhoso planeta abriga. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Será que existe ainda mais por aprender sobre os mistérios ocultos nas cavernas do nosso mundo? Qual é a sua opinião sobre as revelações e os segredos desenterrados? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.